Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Cardoso, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast e fique com a gente porque o tema de hoje está muito bom, é de extrema qualidade. A gente vai falar hoje sobre carreira no exterior. Eu sei que muita gente que ouve a gente, seja estudante ou então até mesmo quem já está formado, quer saber um pouco mais sobre intercâmbio, sobre como construir uma carreira fora do país, até porque a gente sabe que cada vez mais o brasileiro, por conta da tecnologia, por conta da conexão, né, que permite, né, através da internet, a gente está cada vez mais internacional, podemos dizer assim, e as carreiras fora do nosso país estão cada vez mais atraentes para os brasileiros. E eu trouxe aqui um grande amigo meu, conheci na época de ensino médio, que hoje faz sua carreira fora do Brasil, Bruno Coimbra. Eu vou abrir um espacinho aqui para ele se apresentar. Fala aí com a galera, Bruno. Opa, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Felipe? Eu sou o Bruno, como o Felipe disse, a gente se conheceu no ensino médio, a gente se conhece há alguns bons 10 anos, praticamente, talvez um pouco mais, na verdade. E nos últimos 4 anos eu tô fora do país, eu tô trabalhando no exterior. Na realidade eu já passei por 2 países diferentes, atualmente eu tô em Chicago, nos Estados Unidos. E acho que é um assunto bem interessante, vai dar um papo bom. Eu decidi, eu falei pro Bruno, Bruno, eu vou viajar aí, eu vou te fazer uma visita, justamente para um dos motivos, né, além, obviamente, de conhecer a linda cidade de Chicago, como dizia Frank Sinatra, né, This Kind of Town. Então, falar com ele um pouquinho sobre essa experiência, toda essa carga que ele teve, porque eu conheço o Bruno da época que você fazia intercâmbio, né, Bruno? Na época que muito pouca gente conhecia, tinha noção, conhecimento do que era um intercâmbio, e você já veio para cá, para os Estados Unidos, inclusive trabalhar, né, durante certo período. Conta um pouquinho sobre essa sua experiência, hein? Pois é, eu acho que o intercâmbio hoje em dia tá um pouco mais em evidência, o que eu acho ótimo, na verdade, né? Eu fiz intercâmbio quando essa tendência estava começando, né? Pelo menos foi quando eu comecei a ouvir falar sobre isso no Brasil, uns 2 amigos meus fizeram uma coisa parecida. O intercâmbio que eu fiz foi logo no início da faculdade, ele é um intercâmbio voltado pro pessoal nessa faixa etária, né? O cara que tá começando a faculdade. Normalmente esses programas têm até uma idade máxima, vai até 23 anos. A ideia desse intercâmbio é que você viaje. Eles chamam inclusive de work and travel. Ele não é um programa de emprego que vai te trazer uma experiência profissional na sua área, de repente, ele é muito mais uma experiência de vida, né? Então, normalmente as pessoas viajam Estados Unidos, Austrália, eu acho que tem alguma coisa na Europa também. Eu vim para os Estados Unidos, eu fui para Pensilvânia, e você trabalha nas coisas mais variadas possíveis. Você trabalha como garçom em restaurante, você trabalha em estações de esqui, porque normalmente esses programas acontecem nas nossas férias de verão, que é no final do ano, né, do final para o início do ano. E aqui nos Estados Unidos é inverno, então o programa em estação de esqui é uma tendência, muita gente gosta. E eu, no caso, fui trabalhar na fábrica da Hershey's. A fábrica de fantástica chocolate. fábrica de chocolate, é quase isso. É quase isso, né? Porque na realidade eu não trabalhava na Hershey's especificamente, eu trabalhava numa prestadora de serviço para eles, e o que a gente fazia, na realidade, era empacotar o chocolate. Então a gente recebia o chocolate já pronto e empacotava. É um trabalho manual, é um trabalho extremamente pesado, e normalmente né? Esse tipo de programa você não tem trabalhos muito complexos, são normalmente trabalhos de entrada, né? Do pessoal que tá... daquela o que eles chamam aqui nos Estados Unidos de first workers, né? Que são os primeiros profissionais que estão lidando diretamente com o produto. Ou os profissionais que estão lidando diretamente com as pessoas, não são profissões especializadas, são profissões bem braçais. Mas é uma excelente experiência, né? Você conhece gente do mundo inteiro, principalmente aqui nos Estados Unidos. Não só os estudantes que vêm com você, mas as próprias pessoas que trabalham lá. No meu caso, até as pessoas que trabalhavam comigo na fábrica, gente de todas as idades. Você tinha europeus, você tinha latino-americanos, você tinha asiáticos, e todo mundo trabalhando naquele ambiente, são pessoas humildes, né? É um ambiente bem humilde, todo mundo é igual, e você troca umas experiências fantásticas, né? Eu acho muito legal porque cada vez mais, né, a gente estava até conversando aqui antes de dar início à gravação, o Bruno comentou uma coisa que eu achei muito interessante, que hoje, né, o mundo ele está
cada vez mais conectado, e aí com isso a gente vê cada vez mais, a gente assimila cada vez mais a cultura de um país de fora. E obviamente que seja numa viagem de diversão, numa viagem de negócios, no intercâmbio, a bagagem cultural que você retorna de cada viagem que você faz, ela pode ser aplicada em diversos aspectos da nossa vida, tanto do ponto de vista profissional, como do ponto de vista pessoal, né? A primeira vez que eu tive aqui nos Estados Unidos, eu consegui ver como as pessoas trabalhavam e como, não estou falando bem nem mal, mas elas se diferem muito do tipo de trabalho do povo brasileiro. E esse tipo de contato, né, com uma cultura diferente, eu acho que sempre engrandece aí, tanto espiritualmente como profissionalmente. E essa oportunidade que você teve, Bruno, eu acho que foi excelente, né? Você já pegar ali... Você lembra quantos anos você tinha quando você veio para cá? Eu vim para cá com 19 anos. Você pega uma pessoa, um adolescente, né, com 19 anos, você coloca ele primeiro, você já inclui ele no mercado de trabalho, né, de certa forma, ainda que seja um trabalho temporário, e você ainda coloca ele em contato com uma cultura totalmente diversa daquilo que ele está acostumado. Então, esses são pontos que eu acho que eu admiro muito a questão do intercâmbio. Como você bem falou, hoje em dia está cada vez mais conhecido, popularizado, vamos dizer assim, e eu recomendo, né? Eu pessoalmente acabou que eu nunca fiz, né? Fui conhecer através das minhas experiências de viagem, mas eu não cheguei a ter essa oportunidade. E na época, para um adolescente, podemos dizer assim, que estava entrando na faculdade, estava dando início, né, à sua vida acadêmica, qual foi o peso que você acha que isso teve? E será que isso talvez tenha te trago internamente, te trazido uma cultura para você começar a pensar a sair do país, né? O que você pensou na época? Poxa, tô aqui trabalhando na fábrica da Hershey's com uma cultura totalmente diferente. Foi ali que deu início o estopim para pensar em sair do país, ou você só assimilou aquilo como uma experiência bacana, legal, que você teve com 19 anos de idade? Não, isso não foi o estopim. Na realidade, essa vontade de sair do país, de pelo menos ter alguma experiência de trabalho fora do país, eu já tinha há muito tempo, né? Já era um desejo que eu tinha desde mais novo, né? Mas, em termos de diferença que isso fez na minha vida, qual foi o peso, eu diria que fez toda a diferença, né? Eu diria que a partir dali a minha vida mudou em todos os sentidos, né? Da minha vida pessoal, né? Você sai de casa, você tá vivendo com seus pais, você sai. E você vai viver você com você mesmo, você descobre que você tem que resolver seus próprios problemas. E por mais que seja pouco tempo, esses intercâmbios normalmente duram em torno de 3 meses, um pouco mais, um pouco menos. Mas são 3 meses que você tem para cuidar de você mesmo, né? Então isso te dá um senso de responsabilidade muito grande, traz uma autoconfiança muito grande também, porque você percebe que você não depende de outras pessoas para se virar, você começa a ganhar o seu dinheiro, a administrar suas contas, a lidar com tudo isso, sem falar na experiência de um idioma novo, de uma cultura nova, e você volta completamente transformado. Mas não resta a menor dúvida que isso também influenciou muito nas minhas escolhas futuras, porque o que antes era uma vontade de morar fora e que me levou a procurar esse intercâmbio se tornou um objetivo. Eu acho muito interessante, até porque isso que você está falando de começar já com 19 anos e começar a ter as suas responsabilidades, ter ali o primeiro trabalho, sair de casa, né, como você bem mencionou, é uma cultura que, na verdade, nós brasileiros não temos tanto, né? Essa questão do filho, né? Coisa que a gente vê retratado em diversos filmes norte-americanos, como, por exemplo, o filho vai lá, ele termina o 2º grau, ele vai para a faculdade, geralmente ele fica morando dentro da faculdade, né? Dentro dos locais, né, de moradia, tem toda a questão daquela tensão que é sair da casa dos pais, e ele ali começa aquele estopim de independência, vamos dizer assim, ele começa a se virar, ele começa a ter que estudar, correr atrás de tudo que ele precisa para se tornar um bom profissional. Um bom ou mau profissional, né, não estou aqui generalizando, mas no Brasil a gente sempre vê, a gente tem uma cultura um pouco diferente disso, geralmente o filho ele fica um pouco mais tempo com os pais, ele mora um determinado período, se não há necessidade, ele não se muda. Não existe meio que essa cultura de sair do seio familiar para começar a sua independência. Isso realmente eu vejo como uma questão que traz um benefício muito grande, cria um profissional extremamente responsável, uma pessoa extremamente responsável.
obviamente nunca generalizando de um ponto de vista geral, mas é uma experiência muito interessante que a gente não tem. E você já no início ali da adolescência, você ter uma cultura, já começar a cuidar de si mesmo, eu acho que esse ponto é uma pedra de toque, né? É um fator que traz muito benefício assim, para quem quer iniciar aí dentro do mercado de trabalho. E como você muito bem falou, a questão da experiência, o contato que você tem fora. Nesse período, né, você chegou a notar, né, porque como eu comentei anteriormente, eu notei muita diferença dos aspectos culturais, e eu falei assim, poxa, isso aqui eu admiro. Assim como, obviamente, a gente tem muitas coisas, eu tenho muitas coisas que eu admiro do nosso país, tem algumas coisas que quando eu viajo para fora eu falo, poxa, isso aqui poderia ter lá no Brasil, seria muito bem-vindo, né, esse tipo de cultura, de cuidado. Óbvio que você vai trazer uma experiência já um pouco mais tempo, você já está aqui, como você falou, há uns 4 anos, mas já naquele período você teve esse baque cultural, você chegou a ter esse impacto que você percebeu, poxa, o Brasil poderia funcionar assim, ou você pensou assim, ah não, é tudo igual, tanto faz Brasil, Estados Unidos, ou então qualquer outro país que eu já tenha viajado, é tudo a mesma coisa. É um choque cultural enorme, né, a começar pelo ponto que você citou, né? Aqui nos Estados Unidos, realmente, as pessoas tendem a sair de casa quando elas vão para a faculdade. As faculdades normalmente são afastadas dos centros e elas têm dormitórios estudantis e é bem cultural já essa coisa de você entrar para a faculdade para ter a sua liberdade, né? E você começa a sua vida adulta naquele momento. Existem prós e contras. A cultura que a gente tem no Brasil, que não é só no Brasil, isso vem muito da cultura europeia também, é uma piada na Europa o tempo que o italiano fica em casa, até a idade que ele normalmente fica em casa, né? Quantos anos ele fica morando com os pais. E talvez a gente tenha dado um pouco isso deles, talvez seja as condições das faculdades no Brasil, são situações diferentes, elas normalmente são mais próximas do centro. Enfim, inúmeros fatores que causam essa diferença. Mas você sair do país é muito bom para você conhecer não só outras culturas, mas um pouco mais de você mesmo. E o que mais me surpreendeu da sua própria cultura, uma das coisas que eu mais aprendi a valorizar quando eu saí do Brasil foi o Brasil. A gente tende a achar que tudo que vem do exterior é melhor, e muitas coisas de fato são. Mas é muito fácil também a gente fechar os olhos para as coisas que funcionam no Brasil sem a gente perceber que aquilo ali é uma preciosidade que o Brasil tem e outros países não têm, a começar, por mais incrível que pareça, pelo povo, que a gente tanto reclama, né? Que a gente fala que o problema do Brasil é o brasileiro, mas talvez uma das maiores vantagens do Brasil também seja o brasileiro, né? O brasileiro é de um acolhimento, de uma simpatia, é um calor humano que você não tem, eu pelo menos nunca achei fora do país. Mas não só isso, né? Você também descobre que existem muitas coisas que poderiam ser melhor no Brasil e que funcionam em outros países diferentes do Brasil, porque talvez outras experiências que já tiveram, né? A própria parte de trânsito, as estradas são muito mais bem conservadas, a segurança não se fala. Então você tem um pouco desse choque, né? Entre o país que você está morando e o país que você vive, né? Você está no intercâmbio, você mora temporariamente em algum lugar. Mas, fora esses aspectos físicos, você conhece uma gama de culturas diferentes fantásticas. Eu fui conhecer argentinos, peruanos, mais pra frente colombianos, indianos. E cada povo tem uma cultura diferente, tem um idioma diferente, tem um sotaque diferente. Às vezes até você não consegue se comunicar com ele em inglês, porque nem sempre eles falam inglês, mas você dá o teu jeito. É impressionante quando as pessoas falam isso, é inacreditável. Mas a primeira barreira que cai entre duas pessoas de países diferentes é o idioma. A comunicação transcende a linguagem. E é inacreditável, né? E agora, falando sobre a cultura de pessoas diferentes, eu mais uma vez diria que a cultura que mais me impressionou foi a cultura dos brasileiros. Nós somos do Rio, e eu acredito que isso seja uma verdade para a maioria das capitais. A gente se fecha um pouco no nosso próprio estado, né? Ou diria até que na nossa própria cidade. Então, imagino que São Paulo seja a mesma coisa, Belo Horizonte talvez seja da mesma forma. Eu fui descobrir que existia rodeio no Brasil quando eu saí do Brasil.
eu não tinha ideia de que o rodeio era uma coisa que existia. Mas eu conheci pessoas da Curitiba, Rio Grande do Sul, e isso pra eles era normal. Eles ficaram surpresos quando eu imaginei de imaginar que alguém no Rio de Janeiro não sabia que existia rodeio. E eu tive que ouvir que vocês cariocas são assim mesmo. Vocês não olham pro resto do Brasil, vocês acham que é só vocês e... essas pessoas têm razão. É um pouco assim mesmo. Então eu diria que você saindo do seu país, você não só conhece outras culturas, você não só conhece outras pessoas e outros países, como você conhece melhor a sua própria cultura, o seu próprio país e principalmente você mesmo. É excelente essa reflexão, porque realmente, né, às vezes, o Brasil ele é um país de dimensão continental, então o próprio país, né, a gente pega, por exemplo, países da Europa, a gente pega o tamaninho deles e muito provavelmente o Brasil é uma União Europeia inteira, né? Então o choque, né, a miscelânea cultural, a diferença que a gente pega pela comida, né? A gente pega pela comida típica que você encontra no Nordeste, para que você encontra no Rio, que você encontra no Sul. Você pega um pouco da questão cultural do Sul para o Nordeste, para o Norte. Então existe uma variação muito grande porque nós não somos Portugal, vamos dizer assim, onde a proximidade física do Norte para o Sul do país ela é relativamente pequena. Então, é de se entender, até porque em certo momento, né, a gente tem o Acre, por exemplo, que já pertenceu a um outro país, você tem ali a parte do Uruguai, que já pertenceu ao Brasil, então a gente tem muito essa questão de diferença cultural por conta muito mesmo do tamanho continental que nós temos. Então, muitas vezes a gente realmente acaba não conhecendo, embora muitas vezes a mídia tente vender, né, uma espécie de cultura do país, mas o que geralmente a mídia tenta vender, que é vendável, não é bacana, né? Geralmente o que eu gosto de ver de cultura é aquele filmezinho lá feito pelo estado da Bahia, aquele filmezinho feito pelo estado do Rio de Janeiro, estado do Rio Grande do Sul, onde esses documentários vão ter uma fidelidade com o que a gente tem em cada ponto cultural, né? E então o intercâmbio hoje eu vejo como cada vez mais sendo conhecido, né? A gente tem inclusive incentivo do governo para isso, né? Não sei se hoje ele já tenha diminuído, não sei como está essa situação hoje, mas eu lembro até que até pelo CAPES, né, salvo engano, o governo incentivava essas parcerias culturais e foi por conta de uma parceria, né, Bruno, que você passou a trabalhar fora, não é verdade? Você tá falando do Ciências Sem Fronteiras, né? Isso. O Ciências Sem Fronteiras teve um boom muito grande, inclusive no período que eu estava na faculdade, não foi o meu caso, eu não participei desse programa, mas infelizmente eu acho que reduziu muito agora, né? Pelo pouco que eu conheci do programa, acho que tinha alguns problemas fundamentais ali que acabaram minando um pouco os benefícios do programa. A gente pode falar sobre isso mais pra frente? Mas, sim, na verdade, no meu caso, o que aconteceu foi uma bolsa de estágio que eu fui oferecido na UERJ, né? O interessante é que eu não sou, nem nunca fui um aluno da UERJ. Na época eu estava cursando Ciência da Computação na UF. E por conta de um doutorando na UF, que estava envolvido num projeto com a UERJ, que era orientado por uma professora minha na UF, então você sempre tem esse intercâmbio um pouco entre as faculdades, né? Você tem projetos em comum. E foi oferecido uma vaga de estágio na UERJ para trabalhar numa colaboração internacional, da qual a UERJ fazia parte, que era a colaboração do CMS, né, que é um experimento que fica no LHC, que é o Grande Colisor de Hadrons, que fica no CERN, que é um laboratório internacional que fica fisicamente situado entre a França e a Suíça. Embora você tenha outros campos do laboratório, esse é o principal. E esse foi o grande início, né, dessa minha jornada. E o interessante disso é que tiveram dois pontos que foram extremamente relevantes para eu conseguir esse estágio, né? O primeiro deles foi sorte, né? Essas portas se abrem quando você menos espera e é importante que você esteja preparado para aproveitar as oportunidades quando elas surgem.
Então, duas coisas me prepararam muito para essa oportunidade. A primeira delas era um requisito técnico da bolsa que eu recebi de estágio lá. Era uma bolsa voltada para técnicos de informática. Então, você precisava ter um curso técnico, né? Isso já me botou na frente de muitas pessoas, porque eu fiz o ensino médio técnico, eu me formei em técnico de informática, e 90% das pessoas que estudavam comigo naquela época não se formaram. Infelizmente, o ensino técnico não é tão popular quanto poderia ser no Brasil, né? Mas é extremamente útil, né? Você tem uma série de oportunidades que se abrem para você quando você tem um curso técnico. Mas não só o curso técnico, né? Você se capacitar, você se formar, você está preparado para lidar com as oportunidades quando elas surgem. E o segundo ponto foi justamente esse intercâmbio que eu fiz, né? Foi talvez o grande diferencial meu para os outros candidatos, que também tinham curso técnico, senão já poderiam nem aplicar para a vaga. Mas é que eu tinha uma experiência no exterior, e eu já tinha alguma experiência com inglês, eu já tinha contato com outras culturas, e eles precisavam disso. Porque como era uma colaboração internacional, você, uma vez por semana, tinha reuniões com pessoas do mundo inteiro. Então, eu acho que são esses três grandes pilares, né? Sorte, esse você não controla. Preparo, esse você controla, você se capacitar, você está preparado para aproveitar as oportunidades quando elas surgem. E dedicação, né? Que você, uma vez que você já tenha dado sorte, que você tenha a sua bagagem para aproveitar a oportunidade, você faz o melhor possível para fazer dar certo. Esses pontos de vista que você está mencionando, eu acho que muita gente, né, às vezes ela não consegue ter esse tipo de percepção, né? Realmente a gente tem que ter esses pilares que você mencionou, acho que são extremamente válidos, mas eu acho que uma coisa muito importante, independente de qualquer carreira, independente se você queira ir para fora, trabalhar aqui dentro, é a questão de aproveitar a oportunidade, né? E muita gente, né, infelizmente ou felizmente, não sei até que ponto a gente pode dizer isso, mas por uma questão de medo, insegurança, porque é muito complicado, né? Eu entendo como deve ser para uma pessoa pensar, poxa, surgiu a oportunidade, vou sair da minha cultura, sair de perto da minha família, dos meus amigos, às vezes namorado, namorada, noivo, noiva, marido, esposa. Então, você sair do berço daquilo que você sempre foi acostumado, eu acho que a partir do momento que você já tem um contato com outras culturas, isso talvez se torne um pouco mais fácil, porque um termo muito, muito interessante que eu aprendi certa vez é que quando você viaja, você passa a ser um pouquinho mais cidadão do mundo do que cidadão da sua própria cidade. Então existe a questão do medo, para quem não tem essa experiência, né? Para quem ainda não se sente um cidadão do mundo em si, existe essa questão do medo, da preocupação. Como foi isso para você, Bruno? Rolou essa situação, rolou essa preocupação? Eu falei, caramba, tô saindo do meu país, tô indo para um lugar onde o presidente eu não votei, tô indo para um lugar que eu tô sendo estrangeiro, tô indo para um lugar que as leis ali eu não tenho um conhecimento prévio. Como que é isso, né? E depois a gente pode até colocar o gancho. Como foi aproveitar essa oportunidade, né? Primeira coisa que eu vou dizer é que eu vivi num país por 16 anos onde o presidente eu não votei. Mas a gente pode cortar essa parte. Não, eu acho... Não, porque... Não. Não, mas eu acho super relevante. Não, mas é relevante. Mas explica, pô. Porque você começou num projeto na tua... Quando você começou a sair, por conta da tua idade. A tua idade... Mas muita gente, às vezes, tem essa questão. Por exemplo, eu pego muito caso de gente que quer sair do Brasil, preferencialmente Portugal. Tá demais. Só que eu acho que muita gente tem esse receio, esse medo. Esse pé atrás. Essa questão que você comentou de cidadão do mundo, isso é um fato, né? Isso acontece. Quanto mais tempo você passa fora do país, quanto mais pessoas você conhece, quanto mais culturas você tem contato, você se sente cada vez mais preparado para lidar com qualquer situação nova, né? Então, assim,
não resta a menor dúvida que quanto mais você viaja, quanto mais contato você tem com o mundo exterior, mais preparado você tá para isso. Mas eu acho que ninguém, no primeiro momento, é um cidadão do mundo. Você passar 3 meses fora do país, por mais que te dê uma outra visão do mundo, ainda não se tornou um cidadão do mundo. Se tornou um cidadão de, no máximo, 2 países. Mas eu acho que tá muito no objetivo. Essa resposta que as pessoas procuram do... Será que eu devo deixar tudo pra trás? Será que eu vou conseguir me virar sozinho? Será que eu vou me adaptar nesse novo país? Essas respostas você não tem, né? E é por isso que é tão emocionante, né, você sair. Porque você literalmente se joga no mundo meio que rumo ao desconhecido. Mas é uma experiência extremamente recompensadora quando você consegue fazer funcionar nessas condições, né? E muita gente consegue. Você chegar num país novo... E no meu caso, em particular, a primeira vez que eu saí do país, na realidade, eu não vim para os Estados Unidos, eu fui para a Suíça, eu fui morar na fronteira da Suíça com a França, porque eu fui justamente para o CERN, né, que foi essa oportunidade que surgiu por estar trabalhando nesse projeto com a UERJ. Né, no final do meu período de estágio lá, surgiu essa oportunidade de trabalhar por 2 anos no CERN, e eu me joguei de cabeça, né? E eu confesso, eu não pensei muito no que eu teria que enfrentar, quais seriam os desafios. Eu tinha essa experiência prévia de ter vivido fora do país por 3 meses. Já tinha percebido que eu era mais capaz de resolver os meus próprios problemas do que eu sabia. Então, sim, isso me deu uma certa confiança. Mas os desafios são muito maiores, né? Quando você sai para trabalhar, quando você não sai com a perspectiva de ficar por 2, 3 meses e voltar, quando você sai, eu sabia que ia ficar pelo menos 1 ano, as coisas são um pouco diferentes, né? Você não vai ficar num alojamento, você vai ter que procurar o seu próprio apartamento, você vai ter que descobrir como é que você vai se locomover, você vai ter que descobrir como é que você vai comer, e o mais importante, você vai ter que descobrir como é que você vai se comunicar num idioma que você não fala, porque a parte da Suíça que eu fiquei, se falava francês. Na França se fala francês, então eu estava imerso no francês e eu não falava uma palavra de francês. Então, como é que funciona isso, né? Como é que você chega num país novo e você vai passar pela imigração e você vai ter que pegar um táxi, você vai ter que ir para um hotel que você reservou. E isso tudo logo no início é uma loucura. E você sem falar o idioma local. Então, esses desafios todos se põem à nossa frente e a gente não dimensiona muito isso, né? A gente não planeja muito em relação a isso, porque não tem muito como planejar. Você tá indo pra França, você não fala francês, o que você pode tentar fazer? Se vira com inglês, você espera que alguém fale português, e em último caso se comunica por sinal. No final dá certo. E esse é o primeiro grande baque que você tem, né? Quando você chega no país, eu acho que os primeiros 2, 3 dias são os mais emocionantes, assim. Tudo é novo, você não tem a menor ideia de onde você tá, né? É um pouco engraçado, a gente não pensa muito sobre isso e são, de novo, experiências que você vai pensar nelas quando elas acontecem. Você sai do Rio de Janeiro, você vai pro Galeão, embarca no avião, 14 horas cruzando o Atlântico, você pousa em Genebra. Até então tudo bem, você tem um rumo, você sabe o que você está fazendo. Quando você sai do aeroporto, além de você não falar o idioma, você não tem a menor ideia de onde você está. O que é norte, sul, leste, oeste, essa rua vai para onde, em que parte da cidade eu tô. Por mais que você olhe o mapa, quando você está no local, você se sente completamente perdido. E aí vai de cada um como é que você vai lidar com essa sensação, né? Eu acho fantástico. Na realidade, isso é uma coisa que eu com o tempo aprendi a curtir, né? E às vezes até é engraçado. É como se você perde um pouco isso quanto mais tempo você passa num lugar, e é um pouco frustrante, é engraçado, uma coisa que eu aprendi a gostar. Mas começa aí, né? É um jogo. Você vai ter que arrumar um Uber ou pegar um táxi, ou se você já tem algum tipo de transporte pré-agendado, você vai ter que achar o cara, vai ter que descobrir onde é que é o ponto, onde é que para, isso tudo sem falar o idioma. Mas dá certo, você se vira, é impressionante como em 2 minutos você já nem lembra mais que se fala francês lá, você tá tentando inglês, você aponta, você entrega um papel com endereço pra alguém,
E você vai chegando, né? Você normalmente vai levar o quê? 1, 2 horas para chegar no hotel. Quando você chega no hotel, você vai se dar conta do que aconteceu, né? Como que você fez, aonde você realmente está, você vai tentar achar o caminho do aeroporto pro hotel. E aí você começa a se virar com a cultura, né? Essas primeiras 2 horas já te preparam pelo menos para a primeira semana. Você vai ter que dar um jeito de comer, você vai ter que dar um jeito de se locomover, você vai ter que dar um jeito de ter um lugar para dormir, né? E no caso de você estar trabalhando, arrumar um transporte para o trabalho. Então é um desafio atrás do outro, é uma aventura atrás da outra. Mas é muito válido. Eu imagino, né? É uma questão que dá um frio na barriga, né? A gente já tem isso, né? Eu acredito que grande parte das pessoas que estão ouvindo a gente já passaram isso com o primeiro trabalho, com uma mudança de um bairro para o outro. Eu mesmo, a última vez que eu tive essa sensação foi quando eu me mudei, né? Minha casa de município. Então é exatamente esse sentimento que você está trazendo, né? Do novo, onde que é o restaurante bom aqui da região, onde que passa o ônibus tal para vir para tal lugar. Então essa adaptação inicial, ela realmente faz parte do processo, acho que do processo de você conseguir você na verdade fazer algo novo, né? Ainda mais quando esse algo novo envolve a mudança para um país que realmente você não conhece, né? E com o tempo, né? Eu acho que a gente começa a ter ali, assimilar também um pouco da cultura do país. Isso aconteceu com você, Bruno? Você chegou a ter um tempo que você falou assim, caramba, isso aqui no Brasil era isso aqui é aquilo outro, eu já tô tão imersivo nesse tipo de tratamento. Muita gente às vezes confunde até idioma, né? Eu já ouvi falar que muita gente que mora um tempo fora, às vezes volta pro Brasil falando termos em outra língua que eu esqueci como fala português, é quase que isso. Mas eu acredito que na questão cultural, muita coisa mude, né? E como é esse baque de você voltar para a tua cultura, já com uma bagagem muito grande de uma cultura que você se acostumou? Qual passa a ser tua casa? O que você se identifica? Isso aos poucos, né? E eu falo pela minha experiência, né? Não sei se outras pessoas encaram isso de forma diferente, mas comigo, pelo menos, eu só fui me dar conta de que eu comecei a assimilar a cultura local quando eu voltei pro Brasil para tirar férias, na verdade. Porque a coisa acontece de forma gradativa, né? E não é que você vá assimilando a cultura. Que na verdade você vai, mas o que você percebe não é uma assimilação da cultura, mas sim uma diminuição das suas dificuldades, né? Porque no primeiro mês talvez seja o mês mais difícil, né? E eu acho que o que torna isso agradável é que, ao mesmo tempo que é um mês extremamente difícil, você está conhecendo tanta coisa nova, você está vendo tanta experiência nova, que você está num estado de animação, de êxtase contínuo, né? Então, na realidade, essa dificuldade inicial, ela é um pouco ofuscada. Então isso acontece muito de forma natural. Você começa a entender como as coisas no local funcionam, você já aprendeu a pegar um ônibus, você sabe o horário que o ônibus sai, que aliás isso pra gente já é uma diferença cultural absurda, porque no Brasil você vai pro ponto de ônibus, você espera o ônibus que você quer e você não tem a menor ideia de quando vai passar. Mas na maior parte dos países que eu vivi, pelo menos, os ônibus passam no máximo de hora em hora. E você tem que saber qual é o horário do ônibus para você poder se programar, para estar no ponto na hora que ele passa. Tem uma programação, uma folhinha, né? E para chegar, E para chegar na hora que você quer no ponto final, né? Ou no ponto de destino. Essa folhinha às vezes fura também, né? Nada é perfeito. Na França atrasava bastante, inclusive, por questão de neve. Até na Suíça, que eles têm o que eles chamam de tram lá, que agora no Rio a gente também tem, que é a VLT, que são bondes, né? São o que eles chamam de trem de superfície, mas são pequenos bondes elétricos. E que um trem, na teoria, não deveria atrasar, porque não tem trânsito, mas acaba atrasando porque ele divide faixa com o carro, ou tem algum problema técnico, ou nevou e ele não consegue subir uma ladeira. Então, todo mundo tem problema, só são diferentes. Mas a respeito da assimilação de cultura, você vai percebendo uma diminuição
das dificuldades, né? E aí, como é que funcionou pra mim perceber essa assimilação de cultura? É que quando você volta pro Brasil, por mais que você volte por um mês pra tirar férias, você começa a sentir falta de algumas coisas que você tem no país que você tá vivendo, né? Então, uma bobeira, por exemplo. Eu tô acostumado a comer esse tipo de pão no café da manhã com esse tipo de queijo que não existe aqui. E isso já é uma assimilação cultural, né? Ou você vai para um ponto de ônibus, você fica estressado, você não tem a menor ideia de quando o ônibus vem. Então, eu acho que comigo sempre funcionou muito dessa forma. A cultura local, ela se torna parte da sua rotina aos poucos. E sem você perceber. E você precisa do choque cultural de novo, agora no sentido inverso, para você perceber que... agora parte disso faz parte de mim. Excelente. E somente quem tem essa percepção, né? Por isso que eu sempre falo, independente, seja trabalho, seja você que está em busca de um intercâmbio, em busca de trabalhar no exterior, se mudar, viaje. Viaje nem que seja para a cidade do lado, para o estado, para outro estado, mas conheça uma outra cultura, converse com as pessoas. Essa assimilação ela tem proporções, né, dentro do nosso ambiente, né, às vezes do nosso município, do nosso estado, como pode ter proporções internacionais, que é aí que a gente começa a perceber e entender um pouco mais sobre nós mesmos, né? Muita coisa, né, eu já ouvi falar, nunca conheci, né, por exemplo, Portugal, mas muita gente sempre fala o como a gente passa a entender o Brasil depois de uma visita a Portugal. Então, é algo que está aí na minha programação para frente, talvez. E uma coisa que eu acho que seja dificuldade e talvez até receio, fora dessa questão, tirando a questão que a gente já comentou, Bruno, sobre a adaptação, a questão de você, descobrir aonde que eu tô, para onde que eu vou, onde que eu como, onde que eu faço as coisas, existe também a questão do você perder um pouco de vínculo com aquilo que você está acostumado. Mais precisamente, a falta de contato com os parentes, com os amigos e tudo mais. Como é esse processo? E a internet alivia nesse procedimento? Com certeza. A internet é imprescindível, né? E eu fico pensando, inclusive, como as pessoas antes da internet faziam isso e faziam, né? Eram por cartas. Por carta. Você vai falar com sua família, leva 3 meses. Hoje em dia você consegue falar em tempo real. Então você fala com sua família, você fala com seus amigos, você vê as pessoas, você consegue interagir com elas em datas especiais, Natal, Ano Novo, se você por acaso estiver passando sozinho, você liga uma câmera e você tem uma ceia remota. Não é a mesma coisa, né? Nada substitui contato pessoal, mas é um alívio sem sombra de dúvida. Mas é uma coisa que você é obrigado a aprender a lidar, né? Então, você aprende a valorizar mais os momentos que você tem com essas pessoas, até mesmo que por Skype, né? Mas você dá mais valor ao contato com elas, porque se torna uma coisa mais racional, né? Mais racionada, na verdade, né? Talvez nem tão racional, mas muito mais racionada. E com o tempo você acaba criando artifícios, né, para lidar com isso de uma forma mais leve, né? Então, você mantém o contato, mas ao mesmo tempo você tenta aproveitar também o tempo que você não pode ter contato com essas pessoas, porque muitas vezes o fuso não permite. Eu tava na Suíça, eu tinha uma diferença de 6 horas, então 6 horas da tarde para mim era meio-dia no Brasil. Na realidade, o problema era o contrário, né? Se eu quisesse falar com alguém de manhã, então, por exemplo, eu acordo 6 horas da manhã, no Brasil era meia-noite ainda, não podia ligar para ninguém indo pro trabalho, como eu faço hoje, por exemplo, que tem um fuso muito menor. Mas então, você indo pro trabalho, você começa a escutar um podcast, você começa a escutar um livro, você começa a tentar preencher, né, esses momentos de solidão que você tem com coisas que você faz com você mesmo. Isso também é um aprendizado muito grande, né? Você aprender a se amar mais, a lidar com você mesmo, a ser suficiente pra você também, né? Não só... Não ser tão dependente de outras pessoas, né? Você... É claro, nunca é a mesma coisa. Mas você cresce, né? Isso te dá uma segurança ainda maior.
Eu acho que o que resume, né, de uma certa forma, é a dualidade que existe em todas as decisões que nós tomamos na nossa vida, né? Toda opinião, toda decisão, seja ela, vou tomar refrigerante, vou tomar uma taça de vinho, vou fazer uma pós-graduação, não vou fazer uma pós-graduação. Então, tudo isso a gente tem decisões, tem pontos positivos e pontos negativos, né? O que talvez eu poderia até dizer um pouco aqui é para a pessoa que está ouvindo a gente, tem o interesse, tem a vontade, tem o sonho de trabalhar fora, sair do país, seja por viagem, seja a longo prazo, seja trabalhando, estudando. Obviamente que todos esses pontos negativos de tudo isso, né? Muitas vezes, psicologicamente, eles vão falar alto e vão criar uma certa trava na gente. Só que muitas vezes a gente vai ter que dar um basta, porque senão a gente não faz. Né? Eu lembro a última viagem que eu fui, na verdade a primeira viagem que eu fiz sozinho pro exterior, eu lembro que eu fiquei com um medo absurdo. E olha que a gente estava falando de 7 dias fora de casa, sozinho, num país desconhecido, de uma outra língua. Então, surgiu dentro de mim psicologicamente uma dualidade que me causou muito incômodo e na hora o meu instinto de proteção começou a apontar os pontos negativos que poderiam acontecer. Assim como esses pontos negativos que você muito bem trouxe, Bruno, com experiência própria, da saudade, da distância, das dificuldades que isso traz, existe também o ponto positivo, né? Que você muito bem abordou algumas situações. E realmente, para quem quer fazer, né, sem querer aqui incentivar a pessoa a algo que pode trazer algum prejuízo de certa forma, mas talvez seja melhor a gente se arrepender por ter feito do que não ter feito. Não, com certeza. Eu acho que uma das coisas que o nosso cérebro é mais eficiente é em arrumar problema. A gente sempre vai identificar todos os pontos negativos de qualquer coisa com uma facilidade absurda. Muito maior do que a gente identifica os pontos positivos. E isso sempre foi um mantra pra mim, né? Não importa o que seja, não importa quanto ruim a situação pareça, você consegue tirar um ponto positivo de qualquer coisa. Por mais bizarro que isso possa parecer, sempre tem um lado bom. Sempre tem uma coisa que você consegue aprender daquilo ali. E eu acho que se você for pegar todos os pontos negativos, né? Todos os pontos de insegurança, de desconhecido, que pode ser bom ou ruim, dependendo da tua personalidade, que você tá fora do país traz pra você, eu acho que o maior ponto positivo, e isso aparece em diversas vezes, em diversos momentos de toda essa experiência, é que você se torna autossuficiente, né? E não é autossuficiente que você não precise de ninguém, que você seja um ponto isolado fora do mundo, mas é óbvio que esse não é o objetivo de ninguém e isso não é o ponto ideal para a maioria das pessoas. Mas o ponto positivo é que você é dono da sua felicidade, né? Você não depende de outras pessoas para tomar as suas decisões ou para definir que passos você vai dar na sua vida. É claro que você precisa levar em consideração seus planos com outras pessoas, aonde você quer estar, com quem você quer estar, isso tudo leva em consideração, né? Isso tudo pesa nas decisões que você toma. Mas no final das contas, a decisão é sua, né? E eu acho que isso é o mais valioso de toda a experiência. É você se tornar dona da tua própria vida, das suas próprias escolhas. E não do futuro, não das coisas que vão acontecer, porque pepino aparece sempre, né? E ainda mais quando você está falando de morar fora, você depende de visto, você depende de governos diferentes, você depende de políticas, você depende de uma série de coisas que fogem completamente ao seu controle. Mas a partir do momento que você tem a segurança de que, independente do que aconteça, você tem todas as ferramentas que você precisa para fazer suas escolhas, tomar suas decisões e traçar o teu próprio caminho, aí você dorme tranquilo. Exatamente, acho que eu acertei muito bem em trazer o Bruno aqui para falar sobre esse tema, justamente porque é uma opinião de alguém, né, que tem realmente uma vivência sobre o caso. E eu acredito que seja muita coisa, né? São questões que eu penso, eu questiono,
né? Porque eu confesso que eu também tenho minha pontinha de vontade de tentar a vida mundo afora, vamos dizer assim. E são coisas que eu tô trazendo aqui para essa nossa conversa, que também passam pela minha cabeça, né? As questões, as dúvidas, os medos. E talvez assim, para a gente chegar, já se aproximar ao final desse nosso programa, uma coisa muito, muito interessante, muito importante de se abordar é a questão da carreira, né? Que a gente às vezes fala, pô, vou lá para fora. E aí o que eu acompanho muita gente no YouTube hoje falando que tá indo lá para fora, Estados Unidos, por exemplo, aí o cara vai para lavar prato, às vezes fica legal, aí quer fazer o canal no YouTube. A questão que eu quero abordar é a profissão, né? Eu penso muito porque eu, como advogado, como gestor de escritório de advocacia no Rio de Janeiro, eu penso, meu Deus, o que eu faria, né, se eu fosse trabalhar fora? Por exemplo, Portugal, hoje a gente tem uma reciprocidade uma parceria entre os dois países, né? Portugal, antigo colonizador, Brasil, antiga colônia, então existe ainda uma parceria que já é histórica, onde, por exemplo, o advogado no Brasil ele consegue facilmente começar a advogar, né, no território português. Mas isso não se replica, por exemplo, nos Estados Unidos, onde muito provavelmente para você começar a advogar nos Estados Unidos, caso esse país seja seu objetivo de trabalho de moradia, você vai ter que fazer uma faculdade, um mestrado inteiro. Então, basicamente, você tem que começar do zero. E chegar para alguém que já está com a graduação pronta ali, falar que ela tem que recomeçar toda a vida, às vezes pode ser um pouco complicado. E, Bruno, na sua visão, será que existem carreiras que tornam esse processo mais fácil ou só depende mesmo da vontade da pessoa querer começar uma vida fora do Brasil? Eu costumo brincar que hoje em dia eu tenho visto até mais do que antes as pessoas que vão, né? Amigos meus, conhecidos, ou histórias que você vê no YouTube, pessoas que dizem que vão. Eu vou pro Canadá, eu vou pros Estados Unidos. Pô, legal, o que você vai fazer? Não sei, eu vou. Eu vou e vou ver como é que funciona, eu vou tentar a vida, eu vou lá ver. E eu acho que essa vontade é ótima. Eu acho que isso é o primeiro passo, é a vontade de ir. Então, é muito bom você ser uma pessoa que vai. Mas é bom que você vá com um plano. E esse plano pode vir de diversos lugares diferentes, né? Ele pode ser um plano que você traça do início ao fim, ou ele pode ser um plano que é traçado por outra pessoa e dado a você, como foi o meu caso, né? O que não é 100% dado, né? Você tem uma coisa pré-definida, um emprego, por exemplo, que foi o meu caso. Você vai, então você definiu que você vai, mas aí você espera a oportunidade aparecer para você ir, né? E no meu caso, o que apareceu foi um emprego na Suíça, que não era o meu país para qual eu ia, não era o meu objetivo primário, mas foi uma excelente oportunidade. Então eu aceitei uma oportunidade, um plano que surgiu para mim, e eu fui com aquele. Você pode traçar o seu próprio plano também. Eu quero morar na Polinésia. Ótimo. Descobre o que você tem para fazer lá. Quais são os requisitos de visto, vacina, comprovação de renda, patrocínio de alguém no Brasil. Existem milhões de requisitos que um visto pode ter. Existem milhões de programas que muitas vezes países têm de absorção de mão de obra. A Nova Zelândia tem um programa de absorção de profissionais de tecnologia. O Canadá tem uma política de imigração também. Então, independente do país para qual você queira ir, tenta descobrir quais são as suas opções lá, né? Eu acho que... E eu não estou aqui para julgar ninguém, mas no meu ponto de vista, a pior coisa que você pode fazer é ir sem se informar sobre as reais condições do país, né? Aqui nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Pessoas que vão para os Estados Unidos com visto de turista para tentar a vida, para ver se consegue um emprego, porque você tem o que eles chamam de cidades paraíso, eu não lembro o nome ao certo, mas são cidades que protegem o imigrante, que têm leis que proíbem a fiscalização
de documentos de imigração e porque eles querem proteger as pessoas que estão lá e eles também precisam da mão de obra e ninguém faz nada de graça. Mas isso é um risco muito grande, não só para o teu bem-estar, né? Porque você vai estar num lugar que você não vai ter uma estrutura inicial para você começar a viver. E se você conseguir, você conseguiu um emprego para cortar grama no verão e depois você conseguiu um emprego no restaurante e você arrumou um emprego de pedreiro numa obra e essa galera vai trocando de emprego e aí você estourou o tempo inicial que você recebeu do seu visto de turista, que normalmente são 6 meses, e agora você está ilegal. E isso vira a tua vida de perna pro ar. Né? Você agora não pode sair do país, porque se você sair, você não volta. E se você começou a construir uma vida aqui, a coisa se torna mais complicada. E tudo para você é mais difícil, você vive num medo constante, porque a qualquer momento você pode ser descoberto e aí você é deportado. E a sua vida se torna um inferno. Mas, bom, pessoas vivem nessa situação e pelos mais diversos motivos, por necessidade, como eu disse. Eu não tô aqui para julgar ninguém, mas não seria a minha recomendação, né? Não foi a forma que funcionou para mim. Então também não consigo dizer como as pessoas que passam por isso fazem para funcionar, mas assim, eu acho que tem uma forma muito mais legal de você fazer isso, né? Que é, de novo, você informar, planejar e procurar acontecer. O caso do Canadá, por exemplo, eles têm uma série de requisitos para profissionais que eles querem contratar e que você vai acumulando pontos. É um programa interessante. Então você vê o que o seu currículo tem, você vai juntando pontos, e aí você aplica para um visto de moradia. A Nova Zelândia tem alguma coisa similar. Então, assim, se informa, vê o país que você quer, vê o que você quer fazer e vê como é que você faz isso de forma segura. Né? Segura para você e para tua família e para as pessoas em volta de você. Que aí você vive tranquilo, você vai ter só os problemas do impacto cultural, né? Você não precisa se preocupar com problemas legais também. A gente vai ter só o problema do dia a dia, né? Que todo mundo já tem, que é o pagamento das contas, que é tudo isso aqui também que a gente comentou. E realmente eu compactuo, né, com a sua opinião, Bruno, porque realmente eu acho que se for para fazer, até porque você fica meio que numa espécie de limbo, né? Imagina você deixar aqui família no Brasil, ainda que seja aquele tio chato, distante, que faz piada no churrasco do final de semana. Imagina tu deixar parte da tua família aqui e aí você se encontra ilegal, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer outro país, de qualquer outro lugar desse mundo que nós vivemos, e aí você não pode simplesmente retornar para visitar a sua família porque você simplesmente não consegue voltar para a casa que você construiu, para a família, para a tua conta bancária, para tudo que você se dedicou tanto para construir nesse período, né? Então, realmente é importante se fazer isso com bastante inteligência, com bastante cautela, até porque existem, né, diversos programas. Acho que a gente pode até gravar, né, em uma outra oportunidade, caso até o pessoal também se interesse, só falando das oportunidades que você encontra nas universidades, nos programas de intercâmbio, nas parcerias culturais, nas parcerias entre países e consulados e nações, onde é possível você ter esse tipo de experiência de uma forma legal e completamente clara, que não vai te trazer prejuízo e muito provavelmente vai encurtar o seu caminho aí, talvez para uma moradia definitiva fora do país. Bom, tenho que agradecer muito, né, a presença do Bruno. Vou abrir aqui para você fazer as considerações finais sobre o nosso tema, fazer sobre o nosso resumo. Muito provavelmente esse humilde entrevistador pode ter deixado passar algum ponto. Então, Bruno, passo a bola para você e depois venho só para a nossa despedida. Obrigado, Felipe, pelo espaço. Eu acho que a gente já cobriu os pontos mais importantes. Só agora falando de alguns exemplos de como fazer isso, e até, de novo, exemplos de amigos meus que fizeram isso agora, que eram pessoas que diziam que iam, mas que foram informados, né? Então, no caso deles, por exemplo, eles foram para o Canadá e eles buscaram um curso, né, uma faculdade, uma pós-graduação, um visto de estudante. Eu acho que é um dos primeiros passos e muito acessíveis para as pessoas que querem morar fora do país começarem. Porque você vai primeiro se especializar. Então a gente volta àquele ponto que
que você se prepara, né, para ter é um dos pilares que você precisa para começar a construir a tua carreira, independente de onde seja, mas no exterior você precisa ser mais preparado do que o normal, porque você não é um cidadão. Então você tem que ser pelo menos acima da média da população local, porque senão eles vão contratar um local, eles vão contratar você. Né? Então, ou pelo menos tão bom quanto, pra gente não dizer que você precisa ser acima da média. Mas você tem que ter um preparo, você tem que ter uma segurança, você tem que ter um diferencial. Né? Então, um curso no exterior é uma excelente forma de começar a se programar. Se você trabalha em uma multinacional, uma transferência interna na tua empresa também funciona muito bem. Se você já tem uma formação muito legal, de repente você... No meu meio eu conheço muitos físicos, por exemplo. Você tem um mestrado em física, você tem um doutorado em física, você já tem algumas publicações. Começar a procurar oportunidades em outras universidades é bem tranquilo também. Existem várias oportunidades nesse sentido. Então, existem um leque de opções. Eu acho que o primeiro passo é buscar informação. É claro que a gente tem que ser realista também. Uma formação no exterior é caro. Normalmente, o preço da faculdade não é tão acessível assim, mas você tem programas de bolsas que o Brasil oferece, instituições no Brasil oferecem, então você pode procurar essas bolsas, no caso da universidade. No caso do trabalho, é legal você ver países que estão precisando de profissionais da tua área, em que você possa oferecer os teus serviços. Se você já tem experiência no mercado, isso também é muito valorizado. Então eu acho que é isso, né? Oportunidades estão sempre aí. Algumas mais fáceis de enxergar, outras nem tão simples assim, mas quando a gente menos espera, aparece uma. Então estar atento para as oportunidades, correr atrás do que você quer, tentar ter mais ou menos uma meta traçada de para onde você quer ir. Ser flexível, eu acho que isso é extremamente importante, né? Vamos lembrar que eu sempre tive esse desejo de morar nos Estados Unidos um dia, mas a oportunidade que surgiu para mim foi na Europa. E foi fantástico, eu não trocaria isso por nada. O crescimento na Europa é insubstituível. E eu jamais cresceria como eu cresci na Europa, ou da forma que eu cresci na Europa aqui nos Estados Unidos. Que talvez crescesse de outra forma, mas existem diferenças culturais, existem... talvez uma diversidade cultural até maior na Europa que é diferente daqui. Então, assim, eu precisava daquele momento lá, assim como eu preciso do momento que eu estou vivendo hoje. E daqui a 2, 3 anos, quem sabe o que vai acontecer. Então, oportunidades estão sempre surgindo. Nem sempre são as que a gente espera. Então é importante a gente estar disposto a mudar os planos, caso a gente precise, né? Então, eu acho que é basicamente isso, né? Se informar, correr atrás. É um mundo, literalmente, é um mundo de opções. E é extremamente recompensador. Agora não é fácil, mas... vale a pena. Bruno, excelente contribuição. Só tenho a te agradecer por dedicar esse espaço, né, por dedicar esse tempo, né, a estar compartilhando essas experiências pessoais, profissionais, estar compartilhando isso que com certeza passa na mente, no coração de cada pessoa que pensa em tentar a vida lá fora, que pensa em tentar um caminho melhor, um aproveitamento melhor, um estudo melhor. Eu acredito que com certeza essa pessoa está muito mais bem orientada, vamos dizer assim, depois de ouvir esse bate-papo de extrema qualidade. Bom, pessoal, você que acompanha esse nosso programa, eu peço para você assinar o nosso podcast, compartilhe nas redes sociais, é sempre muito importante e ajuda muito na disseminação e na continuação da criação desse conteúdo. Bom, pessoal, vamos nos despedindo agora. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos.